Então, vamos lá. Hoje a ideia, nós já tivemos uma conversa anterior a respeito do campo aditivo e falamos sobre adição e subtração. Então, se você tem interesse em estudar esse tema, é só você procurar novamente aqui no canal do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino, no YouTube, e você encontra esse vídeo, ok? Nós fizemos ontem uma discussão muito legal, onde nós conversamos a respeito dos algoritmos, nós falamos bastante como ele surgiu, como que ele entra no nosso cotidiano, o peso que ele tem dentro hoje da nossa sociedade e que muitas vezes a gente acaba trazendo com uma força, talvez além do necessário, para dentro da sala de aula. Então, nós discutimos sobre a valorização das estratégias pessoais dos alunos e o que pode ser feito, né, como forma de intervir em algumas situações de erro que os alunos têm. Então, hoje, o processo vai ser o mesmo dentro do campo multiplicativo e a gente olhar aí para as operações de multiplicação e de divisão. Então, assim também como eu coloquei ontem, toda a temática, ela é ampla, tá certo? Então, acaba que não dá para esgotar essa temática em uma única conversa. Então, nós estamos fazendo aqui esse momento e é claro que cabe muitos outros para que nós possamos continuar esse momento de estudo, tá certo? Então, aqui vai ser um recorte voltado principalmente para os anos que já estão trabalhando com os algoritmos, tá certo? E aí a gente vai conduzindo essa conversa, construindo esse percurso formativo aqui, para que a gente consiga olhar ter um olhar um pouco mais diferenciado aí para os nossos alunos. Nossos objetivos é ampliar, então, os conhecimentos a respeito do algoritmo, discutir a estrutura do algoritmo tradicional e os alternativos dentro do campo multiplicativo, e analisar erros dos alunos identificando possíveis intervenções, tá certo? Então, aqui são objetivos mais amplos, então, dentro dessa conversa, com certeza, a gente ainda cabe a gente avançar um pouquinho mais. Para começar, eu convido, então, que a gente dê uma olhadinha aqui nessa tirinha do Gaturro, que esse personagem, ele traz, assim, um pouquinho daquela inocência, e eu aproveito, então, para que quem está aí comigo hoje e topou essa parada aí de construir esse percurso formativo, me ajude aí, então, na análise aí sobre a tirinha. Então, a professora vai perguntando para o aluno: Pedro, 4 vezes 9, Pedro, 36. Gustavo, 6 vezes 7. E aí ele responde, 42. Bruno, 3 vezes 8. Ele responde, 24. Gaturro, 4 vezes 4. E aí ele responde, 65 mil. E aí ela diz, como? 65 mil? Péssimo, Gaturro, péssimo. E aí ele completa ali no último quadrinho e diz, isso porque eu falei o preço de tabela. Então, vamos lá, gente. Me ajuda aí. O que aconteceu nessa tirinha? O que a gente consegue visualizar aqui na tirinha? Qual foi, aonde está colocado o humor? Vamos fazer uma leitura compartilhada nesse primeiro momento aqui, tá? Então, o que aconteceu aqui com a professora e com o Gaturro? Teve falha de comunicação? O que foi? Tan, 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 todo mundo pensando, pensando. Vamos lá. Ó, ele está com uma revista na mão, e na revista tem um carro, e está escrito ali, 4 vezes 4. Mas qual a outra forma de ler esse 4 vezes 4 também? Ele associou 4 por 4 com 4 vezes 4. Foi um equívoco de leitura. Ou seja, ele também estava fazendo algo que não deveria estar fazendo naquele momento, certo? Então, aí ele acaba ali dando a resposta, e ele deu a resposta provavelmente do valor de um carro. Então, esse foi ali a tônica ali do humor. Mas qual é o conteúdo matemático que essa tirinha está tratando?
Ela estava trabalhando tabuada com eles, né? Fazendo uma chamada oral. Ah, estava trabalhando tabuada é o conteúdo. E aí eu ia perguntar exatamente isso. Qual a metodologia? Então, quem já passou aí por chamada oral aí de tabuada? Eu já. Já passou, Silvestre? Tá. Jaqueline, Eliane, meninos, quem mais está aí? Pode Já abrir. passei. Já passou? Já passei também. E como é que a gente ficava quando a professora avisava que ia ter chamada oral? Ficava atenta. Criança e tinha que estudar tabuada para não passar vergonha. Aí Pra ficava não- decorando, Isso. tipo decoreba. Passava o dia anterior com a folhinha na mão, né? E a gente ia cantando a tabuada pra gente para não passar vergonha. Eu peguei essa do Silvestre porque realmente também me senti assim. Eu imagino que vocês devem ter passado. A gente não queria pagar mico na frente de ninguém, Não, que a gente, tinha que estudar né? para não passar vergonha. Gente, o que está aqui? Como que é o visual dessa professora aqui? Lembra alguma coisa, vocês? Essa professora aqui, por exemplo, olha esse quadrinho aqui onde ela vai e fala, como? 65 mil? Péssimo, Gaturro, péssimo. Eu não sei. Ela é uma professora muito exigente, viu? Uma professora exigente, a outra falou brava. Eu acho assim um pouco autoritária. Como? E lembra alguma professora de vocês? E, infelizmente, acaba me lembrando que justamente, eu não sei se é porque eu já associava com a chamada oral, a hora que juntava a chamada oral e minha professora, ela era muito ponta firme. Mas aí ficava o medo da chamada oral, mais a questão dela ser ponta firme, e aí a coisa que era para desandar, era todos os ingredientes ali, não era para aprender matemática, era para desandar, não era? Tá? Bom, então vamos lá. Oi, fale, pode falar. Meio que assustador. Isso. E aqui a gente já começa a perceber de onde vem toda a caracterização de que a matemática ela é um bicho de sete cabeças. Então, nós conversamos sobre isso ontem. E um pouco daquela imagem, e vamos entender, gente. Ontem nós já conversamos que a matemática já é chamada de terrível, de monstruosa, de difícil, e as pessoas já vão se colocando. Às vezes tem uma situação em que a matemática é exigida. Primeira coisa que a gente fala quando a gente é chamado, a gente já fala assim: ó, não sou muito boa de matemática, tá? Matemática não é meu forte, não é assim? Né? Que a gente já vai se colocando, não é isso? É bem assim mesmo. Então, e o que acontece? Essa construção, olha só, isso somos nós hoje, que enquanto professores estamos dentro dessa situação. E aí pergunto a vocês, nós somos essa professora? Jaqueline, Silvestre, Eliana, as outras professoras que estão aí, que né, eu não consegui decorar o nome de todo mundo, mas você se considera uma professora assim, brava, desse jeito que essa professora está colocando aqui? Um pouco brava e exigente, né? Não. Mas não nesse sistema dela aqui. Eu tenho certeza de que você não... pode falar. Desse jeito, de maneira nenhuma. Não. Isso. Nós somos exigentes, nós queremos... Oi, fala. Eu não me considero dessa forma, porque eu acho que essa forma a gente pode até bloquear o aluno, né? Porque a gente trabalha tanto na construção para que ele possa falar em público, para ele possa se expressar, e quando a gente tem uma reação assim, como professor, a gente acaba bloqueando esse aluno, que é o que aconteceu comigo lá atrás, quando eu era aluna, assim, se o professor falasse comigo desta forma, eu, na próxima, com certeza, eu não ia querer falar mais. Às vezes, assim, e acaba, não sei se mais alguém aí concorda comigo, mas às vezes acaba bloqueando a criança por anos, assim. Bloqueia bastante, sim. Eu também então, assim, eu tenho um pouco de preocupação, assim, com relação a isso, sabe? Às vezes, chamar a atenção quando o aluno erra em público, assim. Prefiro elogiar mais e depois chamar lá na minha mesa e conversar, porque eu tiro isso muito, assim, por mim mesmo.
Porque quando o professor, eu imaginava que poderia existir uma possibilidade, eu como aluna, do professor falar bravo comigo na frente de todo mundo, nossa, eu ficava muito mal, mal mesmo. Então, assim, eu acho que acaba bloqueando um pouco. Um pouco Eliane, não, sem às vezes até contar, bastante o aluno. Eliane, sem contar que a gente tá tratando com o ser humano, que ele tem Exatamente, né? sentimento. Tem Então, que você tem que saber as palavras que fala, o jeito que cobra, né? Para não bloquear a criança. isso, e Porque às vezes assim, é aquela, bloqueia né? assim, viu? Entra Do jeito que a você... A empatia. maneira de a gente falar com o aluno carrega pro resto da vida assim, viu? Pois é. Oi, pode falar. Não, era isso mesmo, assim, que Ok. Não, tranquila, Eliana, é que eu achei também que você ia completar, mas fica tranquila aí. Obrigada por compartilhar aí esse momento. Gente, vocês trouxeram exatamente o que eu ia falar. Vocês não são hoje esses professores assim. Então, olha o que vocês falaram: questão da empatia, questão de tratar o aluno como um ser humano, a questão de que nós estamos na sala de aula para ensinar. Mas aí eu pergunto para vocês, por quê? Que nós, não sendo essa professora desse jeito aqui, nós temos alunos dentro de sala de aula que a hora que eles vão se referir à matemática, eles se referem a ela com medo ou se referem a ela como sendo algo muito difícil. Eu observei na sala que eu estava, Hum. são os próprios colegas. Eu dei a atividade na lousa de multiplicação, né? Aliás, eu dei no caderno e dei um tempo para que eles resolvessem, fizessem, né? E depois nós fizemos a correção na lousa. E aí eu perguntei, quais são os alunos que gostariam, né? Eu dei o direito da democracia, né? De escolher quem já terminou, quais os alunos gostariam de fazer na lousa para nós corrigirmos. Aí eu vi que vários ficaram meio assim, com carinha de assustado. Daí eu perguntei, mas por quê, pessoal? Qual que é a dúvida? É o medo de errar? Daí vários disseram, não é só o medo de errar, professora. Além da gente errar, o amigo fica rindo aí do lado, daí não pode. Daí eu falei, não, gente, vamos respeitar quem vir na lousa para resolver a multiplicação. Se ele errar, nós vamos corrigir todos juntos. E daí eles acalmaram um pouquinho, aí foram aparecendo os candidatos para resolver as multiplicações na lousa. Perfeito. Então, olha que interessante. E mesmo assim, os que deram risada, que até uma situação, vamos dizer assim, normal entre as crianças, tem aqueles que já chegam para o colega na fila e falam: cara, você viu a lição de casa? Estava muito difícil. E aí, essa lição e por que esse aluno que não tem esse tipo de professor, ele acaba trazendo esse receio da matemática, essa questão de, o colega não se deu bem, então eu vou dar risada. O que acontece, gente? Muitas vezes nós temos dentro das famílias pessoas que passaram por essas situações. Então, muitas vezes, nós temos os familiares que ele já olha e fala, matemática. E olha só como é tão forte o que aconteceu com a matemática no passado, que ela construiu aí uma geração de pessoas que tem algeriza de matemática, e isso vai sendo passado de geração em geração, e até o aluno que não tem, né, ele tem um professor, como vocês aí, que chega, que conversa, que fala, gente, a sala de aula é o espaço para errar. É aqui que você pode errar. É aqui que você tem que tentar. É que você aprende. Isso. Então, o erro faz parte da construção. Eu sempre dizia para os meus, eu falava, vocês sabem quantas vezes um cientista, muitas vezes, antes de colocar uma invenção para funcionar e ser aclamado, ele fez aquilo logo de primeira? Não, ele fez a primeira, não deu certo, ele fez a segunda, não deu certo, ele faz a terceira, e ele vai identificando os erros e vai completando. Então, a ideia da gente trazer essa tirinha hoje é a gente relembrar que a matemática, ela acaba sendo associada, porque ela foi trabalhada durante muito tempo, como uma situação muito ela acabava intimidando, ao invés de ser uma ferramenta para as pessoas, tá? Então, a ideia da gente olhar essa tirinha aqui é a gente entender, primeiro, quanto a nossa comunicação como professora, até chegar ao aluno, ela pode ter aí um ruído no meio,
Então, nós imaginamos que estamos sendo muito claros e trazendo a coisa muito certa, e o que está chegando no nosso aluno não é tão claro, não é tão certo. E aí, quando o nosso aluno não dá a resposta da maneira como nós esperávamos, e aí a gente olha e fala, não, mas como assim? Então, quando nós vamos tomando ciência de que essa matemática ela é construída com base no erro e na tentativa, né, no acerto, naquilo que eu coloco em jogo do que eu sei, se eu não me arriscar, como é que eu vou colocar aquilo que eu li, aquilo que eu aprendi, como que eu vou colocar isso em jogo para poder, então, fazer dar certo? Então, pensando nisso, nessa sequência, a gente vai compreender um pouquinho do que é algoritmo. Então, eu quero lembrar que nós já fizemos essa conversa a maior parte ontem, então eu não vou fazer uma reprise, tá? Mas eu tentei trazer algumas coisas para completar o vídeo de ontem, o outro vídeo que nós fizemos de adição e subtração, e para a gente pensar um pouquinho mais, então, sobre o algoritmo tradicional. Decorar sem compreender e sem se apropriar da eficácia do algoritmo tradicional pode gerar vários empecilhos à aprendizagem futura. Então, o que é isso? Decorar sem compreender. Eu entendo o algoritmo tradicional que está sendo ensinado para o meu aluno, ou eu estou ensinando do jeito que eu aprendi. Se pedir para eu destrinchar aquele algoritmo, eu dou conta lá na lousa de explicar para o meu aluno o porquê que vai, o porquê que sobe, o que que faz. Então, muitas vezes, eu preciso compreender, e aí a gente entra no segundo ponto, nós precisamos dominar os algoritmos para poder ensinar com maior eficácia, tá certo? E outra coisa, o algoritmo tradicional, nós conversamos bastante no primeiro vídeo, que ele existe porque ele nasceu de uma necessidade humana de se fazer cálculos mais rápido. Então, ele não existe porque alguém sentou e falou, olha, hoje eu vou bolar um negócio chamado matemática, que é para infernizar a vida dos alunos. Não é por isso, né? Então, dentro dessa conversa nossa, uma das coisas que a gente já vem falando é a necessidade de trabalhar, que a matemática não é bom só quem sabe responde de primeira, não é bom em matemática quem faz tudo rápido, não é bom em matemática só quem faz cálculo mental, mas é bom em matemática quem se aplica, quem vai lá e estuda. E cada um de nós, que foi a tônica principal da discussão de ontem, nós temos um ritmo. Nós temos um nosso momento. Então, nós vamos nos apropriando de conceitos, das propriedades, com o tempo. E por isso, nós nos embasamos na teoria de Gerard Verneau. Ele fala dos campos conceituais. Então, quando eu estou trabalhando com os algoritmos, várias coisas estão ali à volta que vai compor esse ensinamento. Então, eu estou olhando para o algoritmo da adição, mas eu tenho que ver que meu aluno precisa saber contagem, meu aluno precisa passar pelas regras do sistema de numeração decimal, meu aluno precisa ter, como que eu vou dizer assim, ele tem que ter os procedimentos, porque quando você vai aplicar um algoritmo, você tem uma sequência de procedimentos, tá? E muitas vezes também a gente precisa entender como escola que o aluno, ele encontra alternativas, porque o raciocínio dele vai caminhando de uma determinada forma. Então, quando você chega num aluno que resolve a questão e não é por um algoritmo tradicional, o que é legal? Valorizar esse algoritmo alternativo e entender que esse algoritmo alternativo, ele não é um erro. Na verdade, ele está mostrando para você como funciona a cabeça do seu aluno. Então, o seu aluno está respondendo daquela forma porque ele está se apropriando do conceito dessa forma, tá ok? E aí, nós precisamos entender que quando eu apresento o algoritmo tradicional, eu tenho que ter uma justificativa também. Então, não é simplesmente, olha, agora vocês têm que aprender isso porque tem que aprender e acabou. Ele tem um algoritmo que ele dá conta, ele faz um algoritmo alternativo e aquele algoritmo o satisfaz, enquanto aquilo para ele for satisfatório e resolver as situações que ele tem, muitas vezes ele não vai querer fazer a passagem. Então, eu coloquei, inclusive, aqui que nós precisamos, olha só, aqui no finalzinho, apresentar como uma maneira padronizada que vai permitir a comunicação e a troca entre as pessoas. Então, se eu tenho um algoritmo para resolver, o Silvestre tem um algoritmo para resolver, na hora que nós dois vamos conversar,
a conversa não vai articular. Por quê? Porque cada um de nós tem o seu sistema. Então, é errado ter o seu sistema? Não. Eu tenho minha forma, o Silvestre tem a dele, porém, nós queremos discutir, nós queremos trocar conhecimentos, e aí, para isso, nós precisamos de um simbolismo comum. Então, essa é a função do algoritmo tradicional. Ele me dá a perspectiva e a possibilidade de fazer trocas com os meus amigos, com os meus professores, com as pessoas à minha volta, quando eu preciso fazer uso da matemática, de tal maneira que o que eu falar, o outro também vai entender. Então, nós vamos construindo esse algoritmo tradicional com o nosso aluno. Então, ele não é aquela forma em que eu apresento e tiro dele imediatamente tudo que for manipulável e digo, agora você tem já a ferramenta que é o algoritmo tradicional. E se ele não estiver preparado para fazer essa passagem, tá? Só para a gente ter uma ideia aqui, vocês conhecem a numeração romana, e aí eu gostaria de saber o seguinte, vocês conseguem imaginar a gente fazendo as contas com os números romanos? Eu coloquei um cálculo aqui, um ponto de interrogação. Vocês conseguem falar para mim qual é o resultado dessa conta? Vamos lá. Lembrando, então, quanto vale o x, quanto vale o y, quanto vale o v. Colocado à direita, ele tem um valor, colocado à esquerda é outro valor. E aí nós vamos retomando. Quem fala para mim que números são esses? Que conta é essa aqui? Faz a tradução aqui para gente. 13 menos 7. Perfeito. E 10, né? O V aí vale 5, né? Isso. E um cada um. Então, vai dar 10 menos 7. Perfeito. Resultado é 3. Ok. Mas deixa eu perguntar para você, tem um jeito de eu armar essa conta? Tem uma forma padronizada para eu poder fazer esse cálculo por escrito? Porque eu estou entendendo. Quem falou comigo? Fala só um nome rapidinho para mim. A Angélica que falou com você. Oi, Angélica. Angélica, você fez, até onde eu estou entendendo, um cálculo mental, não foi isso? Isso, fiz um cálculo mental. E você já viu alguma vez uma conta armada ou um algoritmo que te tenha sido apresentado para calcular essa subtração com número romano? Não, sinceramente não. Porque não tinha. Não tinha. E essa é a pegada. E é isso que nós precisamos ir mostrando para o nosso aluno. O que acontece é que bem na época ali do Império Romano, com os gregos, na China, assim, muito próximo ali ao desenvolvimento que houve de números, olha só, o ábaco estava muito próximo ali. Era a ferramenta de cálculo deles. Então, o que eles faziam? Eles pegavam todo esse numeral que nós temos aqui. Então, eu peguei justamente a conta de subtração. Então, eu tenho que representar aqui do lado, no caso, 13. É o que ele fazia no ábaco. Então, ele precisava fazer esse cálculo, ele não tinha como fazer esse cálculo escrito. Ele ia lá no ábaco, colocava a quantidade, retirava, então, o 7 que precisava, e depois, ok? Ele já tinha retirado a 6, o que ele fazia? Ele transpunha de volta para a numeração romana. Então, é interessante trazer isso para o aluno e mostrar para ele qual foi a praticidade que o algoritmo tradicional gerou. E existem outros sistemas de numeração, dá para mostrar dos babilônios, dá para mostrar dos egípcios, que a forma desse cálculo, eles tinham formas de calcular, não era assim, então tá, então eles não sabiam fazer o algoritmo tradicional por escrito, não calculava? Não, eles tinham a forma deles, porém, aqui, dando esse exemplo com os numerais romanos, eles tinham que trabalhar com o ábaco. Então, o que o nosso sistema de numeração possibilitou? Ele possibilitou que você não tem que ficar carregando o ábaco embaixo do braço para resolver os seus problemas matemáticos. Essa é a ideia. Então, um pouco de história. Pode falar. Na hora de responder, eu ia falar 6 e acabei falando 3, mas eu fiz mentalmente a conta. Eu vi muito algarismo romano na minha época. Que É isso mesmo. Mas imagina você fazer essa abordagem na sala de aula com seu aluno de 5º ano. Nossa, sabe o que aconteceu um caso comigo? Deu botar os algarismos romanos e eles, mas como, professora? Aconteceu isso comigo esses dias.
Eles não concebiam que tinha outro sistema de numeração, outra possibilidade de sistema de numeração. Isso. Tá? Olha que interessante. Então, como docentes, uma das nossas funções é mostrar para eles isso, tá? Que os sistemas existem, por exemplo, se você for mostrar o chinês, então, eles vão endoidecer, porque os caracteres chineses são super diferentes, né? Uma outra situação. O romano até está muito próximo, porque ele já deve ter visto em capítulo de livro, ele deve ter visto no relógio. Porém, você vê que olha como é forte essa coisa de quando você apresenta uma única face, tá? Você apresenta uma história única. Ele começa o primeiro aninho e ele vai aprendendo ali que existe o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele conhece aqueles 10 algarismos e aprende que com esses 10 algarismos ele faz qualquer número, ele constrói qualquer número. Mas olha que interessante, é a criança depois ela começar a descobrir que outros povos têm o seu sistema de numeração. Então, isso, gente, vai ocasionando aí todo um pensamento, essa criança vai construindo esse pensamento matemático, e o pensamento lógico, e o pensamento histórico. Então, olha o caminho que está se percorrendo. Então, quando a gente fala de matemática, a gente está falando de muito mais do que simplesmente os números, a gente está falando muito mais do que simplesmente as contas, tá bom? Então, isso é importante da gente começar a se apropriar como docente dessa história. Tem muita coisa que você pode buscar na internet para poder levar para a sala de aula, para poder fazer ali o seu momento de disparador. Hoje eu quero iniciar com o algoritmo e eu vou contar essa história aqui do sistema de numeração, eles já sabem o número romano. Enfim, tem várias possibilidades. Mas a ideia é a gente mostrar que o nosso sistema decimal e com os nossos algarismos, a possibilidade, e aí vocês vão entender muito mais quando vocês acessarem o vídeo de adição e subtração, e vocês vão verem que nós conversamos bastante sobre a matemática ser uma construção histórica. Beleza? Então, nós vamos seguir aqui um pouquinho. Ontem eu não consegui apresentar, até por ter bastante coisa, mas o Mohammed Ibn Musa al-Khwarizmi. Gente, me perdoem se a minha pronúncia não foi totalmente correta, não é um nome assim muito fácil, mas a gente consegue perceber ali no al-Khwarizmi alguma coisa parecida com uma palavra que a gente já usa. E foi um matemático que disseminou as 4 operações básicas, claro, ali também não o algoritmo exatamente como temos hoje, porque ele passou por momentos de transição, mas ele foi um astrônomo na Casa de Sabedoria do Califado Abbásida, em Bagdá, nos anos de 780 e 850 DC. E ali, gente, a partir do nome desse matemático, foi se transformando a palavra, tá certo? E aí, como realmente eu já não vou arriscar agora algumas pronúncias aqui, mas eu fiz a sequência para vocês perceberem, então, que a partir do nome dele é que nós temos o algarismo, tá certo? E os algoritmos. Ele vem desse matemático, porque foi ele, inclusive, que então vai ensinando ali no mundo árabe e chegando até o Ocidente sobre os algoritmos e o sistema de numeração decimal. Tá? Então, aqui mais um pouquinho de história. Os 4 algoritmos de adição, subtração, divisão e multiplicação, que são tão comuns hoje para nós, e que nosso aluno começa já lá a aprender nos primeiros anos, dos anos iniciais, eles foram considerados de difícil acesso. Apenas a elite podia aprender. Então, já foi um conhecimento de poucos, né? Poucos tinham acesso. Então, a camada da população mais trabalhadora, mais pobre, não tinha acesso ao conhecimento de como fazer cálculos. Mas também precisamos entender que isso vem de um processo histórico, e aí vai chegando até os nossos alunos. Hoje, nós passamos por isso, e precisamos entender que os algoritmos passam por transformações. Nós não vamos conseguir abordar, mas é possível depois a gente, através de pesquisas, em outros momentos, a gente mostrar como os algoritmos eles vão sendo aperfeiçoados de acordo com o tempo. Como eu disse ontem, quem sabe no futuro aí um outro matemático tem uma brilhante ideia de um outro algoritmo de adição, de multiplicação, de divisão, não sei, e pode ser um dos nossos alunos que vai nos ensinar aí uma outra forma de calcular, tá certo? Pensando bem, também hoje nós temos todos os meios digitais à nossa disposição. Então, só para a gente aqui sistematizar,
O algoritmo ele é um conjunto de procedimentos que se usa seguindo uma determinada ordem. Ontem nós vimos, por exemplo, que um algoritmo é uma receita de bolo. Se você seguir ela certinho, passo a passo, no final você vai ter um bolo, ok? Podem ser feitos no papel, na calculadora e no computador. Questões hoje que elas, por exemplo, vale nós conversarmos mais sobre isso, é o uso da calculadora em sala de aula, quando o nosso aluno ou já tem o domínio, ou quando ele vai corrigir, ou seja, ela tem uma finalidade, tem um objetivo dentro daquela aula, e a gente não coloca a calculadora para correr. Nesse sentido, eu estou falando especificamente do celular, que uma boa parte dos nossos alunos tem acesso e acabam levando para a escola. Então, a gente não lutar contra a tecnologia, mas fazer uso dela a nosso favor. Mas isso vai ter que ficar para uma outra conversa. Então, leva uma resposta exata, e aí nós vamos caminhando aqui com o nosso algoritmo. São generalizações, então, eu tenho uma situação problema. Dentro dessa situação, eu já resolvi uma situação parecida e resolvi com um algoritmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o uso desse algoritmo, tá? Para poder resolver essa segunda situação. Então, eu tenho lá o bolo que eu já fiz e usei aquele algoritmo. Então, o que acontece? Eu quero fazer outro, mas eu não tenho modo de fazer, eu só tenho ali os ingredientes, eu não tenho uma receita. O que eu posso fazer? Eu vou pegar o algoritmo que eu fiz o outro bolo e eu uso ele, então, para dar conta disso. Então, nesse caso aqui, então, nós precisamos pensar o seguinte, dentro do ensino tradicional, o algoritmo ele tem o foco no resultado, ok? Então, a apresentação do algoritmo, ele segue uma ordem, apresenta-se o algoritmo para a criança, memoriza-se, explora situações, problemas. Inclusive porque há uma crença de que a criança, só quando estiver alfabetizada, que ela vai conseguir aprender matemática. Não é isso, não acontece, gente. A criança consegue se apropriar dos números, dos numerais, dos algarismos muito antes. E a educação matemática que nós trazemos hoje, o foco é no processo. Então, nós temos a exploração de situações, problemas, discussão de diferentes estratégias, sistematização dos procedimentos utilizados e também o uso dos algoritmos convencionais, tá? Então, essa é a mudança, então, da matemática de hoje. Então, vamos dar uma olhada agora no algoritmo da multiplicação, tá? Tem uma pesquisa, eu deixei ela referenciada depois, para quem quiser acessar na internet, sobre os erros, de todos os erros ali, ela colocou uma avaliação para as crianças, uma sondagem, com cálculos de matemática, e ela foi categorizando os erros. E aí foi me chamando a atenção os erros para a gente observar. Então, por exemplo, 36,8%, ou seja, quase 40%, se a gente arredondar, foram erros de tabuada. E aí, muitas vezes na conversa, né, a gente pensa assim, nossa, eu estou tentando ensinar o algoritmo e meu aluno não dá conta, e ele erra, eu devolvo para ele, peço para ele corrigir. E é um pouquinho da conversa que nós tivemos de adição e subtração, que não basta apenas a gente fazer a correção e devolver para o aluno, e aí a gente entregar e falar, ó, vou pôr na lousa e você vai ver o que é certo. Nós precisamos indicar o procedimento para o nosso aluno do que ele faz com relação ao ao erro. Eu encontrei o erro, ok, e agora, o que eu faço com isso? Na verdade, eu preciso trazer e apontar isso para o meu aluno. Olha, você precisa começar a observar onde você está errando para que você comece dentro do processo, prestar atenção para que não aconteça de novo. Olha aqui, não tem domínio do algoritmo. Então, 23,7%. Então, são números altos, tá? Mas pensando bem aqui, 40% não sabe a tabuada, então o problema não é o algoritmo. Ele está errando na tabuada. Ele está errando na quantidade. Percebem? Esquecimento da reserva. Aí sim tem a ver com o algoritmo. Então, se a gente juntar, porque o esquecimento da reserva é quando ele vai ali, sobe o 1 da dezena, e ele tem que somar tudo para poder baixar. Então, se nós juntarmos o 23%, vamos arredondar 24% com 16%, nós temos aí 40%
tá? Que tenha dificuldade com o algoritmo. Só que aí fica diferente na hora de eu fazer a intervenção. Se é um erro de tabuada, eu vou abordar de uma forma. Se ele está esquecendo da reserva, eu consigo chamar a atenção dele para isso. Temos o cálculo mental, que foi 2,6, erros não categorizados, que são erros bem diferentes, e aqui me chamou muito a atenção isso, gente. 18%, né, da questão que foi dada para o aluno foi sem resposta. Então, quer dizer, o aluno acaba se sentindo tão travado que ele não responde, ele prefere não responder. Ele não tem nenhuma possibilidade para colocar no papel. Olha que coisa, né? Então, para a gente ver que realmente aí há um processo histórico, psicológico, que a gente precisa desconstruir para o nosso aluno poder caminhar dentro dos algoritmos, tá? Dar uma coisa com sentido, uma construção ali numa situação, problema em que ele compreenda o uso disso, né? Então, isso vai começando a desconstruir esse medo, esse temor, esse bloqueio, para que ele consiga, então, pelo menos tentar, tá? Então, vamos pensar aqui agora, tá? Eu trouxe uma atividade aqui do EMAI, então ela está dizendo o seguinte, as gêmeas Ana e Patrícia querem comprar um presente para a mãe que faz aniversário. Elas viram na loja que poderiam comprar em 3 parcelas de R$ 123 ou em 6 parcelas de R$ 65. Para calcular o gasto total, cada uma usou um procedimento. Então, aí o EMAI traz o que aqui, ó? O algoritmo da Ana, e ela faz o quê? Ela faz o algoritmo visto como tradicional, tá bom? Perdão. Ela faz um algoritmo e a estratégia dela ela vai separando os resultados, tá? Então, ela não tem que lidar com a reserva acima. Ela vai colocando todos eles aqui embaixo. Então, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 60. E aí, 3 vezes 1, 300. Então, olha a estratégia que ela usou. Esse é um algoritmo conhecido? É conhecido de vocês? Vocês já viram as crianças fazendo isso? Uma ou outra criança? Pode falar. Talvez não. Mas essa aluna usou esse algoritmo. E ela chegou à resposta? Chegou. Agora, vamos olhar outra estratégia ali, tá? Então, o que foi feita? Ó, aliás, desculpa, ela continua fazendo, é a Ana. Ela vai continuar fazendo a estratégia, então, da multiplicação em que ela vai separando e ela consegue chegar ao resultado. Agora, a gente pode olhar para a outra colega. E aí, a Patrícia faz o quê? Ela decompõe. Olha que interessante. Então, a estratégia dela, e aí vocês vão observar que eu coloquei, inclusive, o sinal de mais de uma outra cor, só que para entender o seguinte, que o número, e aqui é muito importante a gente pensar isso, tá? O número está escrito na forma decomposta. E ele precisa desse sinal aditivo, ok? Senão, vai embolar todos os números. Então, quando eu decomponho e escrevo da forma aditiva, olha lá, a forma aditiva, eu uso o sinal de mais, porém, não é ele que comanda a operação, ok? E aí, então, ela faz a resolução, tá? E chega ao resultado que a colega chegou. Então, a proposta dentro do EMAI é que a gente leve para o aluno essa possibilidade e que, inclusive, a gente não sabe, mas muitos deles, por exemplo, já vêm de casa até com a ideia do algoritmo, né? Se fala para o pai que ele está aprendendo, e a gente cobra muito que os pais auxiliem, que a família ajude, mas eles vão trazer o quê? O algoritmo tradicional, e até muitas vezes sem dominar. E quantos de nós já não passamos isso em sala? Nós estamos ali ensinando, a gente quer ensinar um método, né, diferente, a gente quer trazer um algoritmo alternativo para o aluno, para facilitar, e ele insiste que ele quer fazer o algoritmo tradicional, porque o pai, ou a mãe, ou a tia, ou o irmão mais velho ensinou ele daquele jeito, mas ele ainda não dá conta daquele processo. Alguém já passou por essa situação? Ninguém? Nenhuma criança, nenhum aluno fez isso? Lembra que eu Tem relativo, né? Tem criança que se sente confortável com o tradicional, tem outros que experimentam e se apropriam da questão da composição, do processo americano, e vão tentando outras estratégias. Eu falo porque eu tive uma colega que trouxe essa angústia,
O aluno, ele já tinha aprendido o algoritmo tradicional, mas ele não estava acertando o algoritmo. E aí, muitas vezes, o professor fala, olha, o aluno, ele tenta fazer, algumas coisas acabam não saindo certas, e aí vocês vão ver que uma das propostas de intervenção que nós fazemos quando o aluno não acerta o algoritmo convencional é ir para a decomposição. Porque na decomposição ele consegue ver o número aberto e ele consegue entender onde está o possível erro dele, para ele compreender. Porque quando nós fazemos o algoritmo tradicional, por que ele é mais fácil, mais rápido? Porque ele enxuga todos os procedimentos. Então, tem muita coisa que a gente vai fazer no cálculo que que é na cabeça que está. Ok? E aí, por isso que eu até perguntei, eu concordo com você, o aluno vai se sentir muito mais à vontade, aliás, desculpa, ele aprendeu e se sente à vontade, ok, beleza. Ele está dando conta? Tranquilo. Agora, ele aprendeu, ele chega na sala e ele não dá conta da resolução, e você sabe que, porque ele não está dominando o procedimento do algoritmo, então é preciso uma conversa com ele para ele aprender a fazer a checagem dessa conta. Olha, é legal que você queira fazer o algoritmo tradicional, porém, você está errando em alguns lugares. O que você acha de, né, para não precisar ficar sempre dependente de mim aí, enquanto professor, eu vou te ensinar uma maneira de você encontrar onde está o erro. E o próprio aluno, então, vai fazendo essa checagem, tá? É uma possibilidade. Vamos ver aqui, por exemplo, o algoritmo tradicional, agora sim, tá? Então, quando a gente faz o cálculo, o que acontece? Olha, como eu falei, fica tudo escondido, tá? Ele fica totalmente simplificado. Se eu vou fazer o algoritmo estendido, olha o quanto que eu vou achar. E aí foi interessante ontem, conversando lá no vídeo de adição e subtração, que nós vimos que teve um aluno que fez o trabalho de sobrecontagem para conseguir fazer a adição. E a conta ficou muito maior do que com o algoritmo tradicional. E aí foi uma percepção nossa até, nós conversamos, falei, gente, parece que o que ele fez é muito mais difícil do que o algoritmo tradicional. Mas aí a conversa foi justamente em cima disso. Foi para a gente pensar que, para nós, o algoritmo tradicional é fácil, porque eu uso ele há mais de 40 anos, você usa ele há muito tempo. Então, para nós, já foi esse tempo de apropriação. Para o aluno, é aquilo naquele momento que está acontecendo. E aí é o que você disse. A professora falou: olha, ele se sente bem com esse, eu vou deixar ele trabalhar com esse, mas vou apresentando o algoritmo tradicional, para que ele tenha essa oportunidade de escolha. Então, a ideia da gente trabalhar o algoritmo é poder dar essa possibilidade de escolha para o nosso aluno, ok? Então, isso é importante, tá? Agora, quando nós temos o nosso aluno ali, que ele não, como que eu vou dizer? É como se ele não quisesse se arriscar. Então, algumas vezes a gente aí sabe, como professor, em determinados momentos, a gente chega ali e dá uma desafiada. Ó, agora você vai tentar por esse aqui, tá? Então, fez lá, tem os cálculos foram feitos, a atividade foi feita, foi colocado na lousa, ele deu a estratégia dele, 2, 3 alunos compartilharam as estratégias, ok, eu vou lá como professora, falo, gente, vou mostrar para vocês mais um jeito de fazer, tá ok? E aí você faz lá mais... E aí ele percebe, ele vai percebendo que é mais simples, ele vai percebendo que não é um bicho de 7 cabeças, ele vai percebendo que, puxa vida, olha, isso está interessante. E ele vai, então, tentando se apropriar daquela nova forma, tá? Olha lá onde fica o 3, que está aberto aqui na conta, olha onde que ele está escondido no algarismo tradicional, tá certo? Alguém abriu aí, quer comentar alguma coisa? Se não, é só me chamar, gente, e a gente vai dando aqui continuidade. Pode falar. Ok. Então, erros comuns no algoritmo da multiplicação. Então, olha só, vamos colocar aqui um algoritmo, e eu quero que vocês vejam, esse foi um cálculo realizado pelo aluno, tá? E aí eu queria que vocês me dissessem aí, perdão, deixa eu só voltar aqui. Não, vamos voltar aqui primeiro. Olha aqui esse cálculo que foi feito, e eu queria que vocês aí me dissessem qual foi o erro do aluno aqui. Nesse primeiro momento, eu imagino que vocês estão olhando, fazendo o cálculo, né? E tentando pensar aí o que aconteceu.
como ele conseguiu chegar a esse resultado. Quando a gente faz o 3 vezes 6, a gente acha o 18. Mas e esse 9, gente? Porque Como ele que ele juntou arrumou? primeiro o 2 e o 1 e depois multiplicou. Perfeito. Então, olha lá, o aluno primeiro fez o quê? Ele somou as dezenas antes. Por que ele fez isso? Talvez porque provavelmente dentro de sala de aula a gente não vai dando aquela ênfase. Subiu, gente, presta atenção, não esquece da reserva, né? Junta. Só que o que aconteceu? O que eu falei para vocês do algoritmo? O algoritmo eu vou me apropriando dele, mas nem sempre ele sai na sequência correta, tá ok? Então, às vezes, esse algoritmo, o que vai acontecer? Eu perco ali um pouquinho, ali, uma etapa, pulo, e eu preciso ir me apropriando. Então, por exemplo, a sugestão aqui para fazer a abordagem é trabalhar o quê? É você abrir o cálculo para que o aluno veja como fica. Então, olha só, se a gente olhar, ele não tem tão claro ainda o algoritmo da multiplicação, então eu percebo o que ele fez, mas eu também percebo o que ele sabe. Então, ó, ele sabe a tabuada, ele entende o mecanismo da operação, ele sabe que não dá para usar dois algarismos na casa da unidade, a gente não tem, às vezes, um trabalho de colocar para eles que tem a ordem das unidades, a ordem das dezenas. Olha que interessante. Só que agora ele tem que entender a ordem do algoritmo. Então, a possibilidade de intervenção eu posso abrir com ele e falar assim, ó, vamos entender onde será que você errou? Faz na lousa aberto e pede para que ele procure. Gente, nós estamos conversando aqui pensando já nos alunos que estão trabalhando com esse algoritmo aqui, tá certo? Que já estão aí mais avançados. Então, não estou tratando aqui, por exemplo, de uma coisa para um terceiro, para um segundo aninho, para um primeiro ano. Estamos falando aqui do quarto e quinto, e aí nós já queremos puxar o quê? A autonomia do aluno. Que o aluno mesmo comece a olhar a produção dele, porque nosso aluno de quinto vai caminhar para um sexto ano. E essa autonomia, então, tem que ir sendo desenvolvida. Ele vai olhar, e aí, gente, ó, você olha, você vai avaliar e você vai descobrir o erro. É claro que a gente vai fazendo aquela caminhada pedagógica pela sala, a gente olha aquele que deu conta, aquele que não deu, algum a gente vai dar aquela ajuda, não é verdade? E a gente vai auxiliando assim, mas sempre pensando o quê? Nessa autonomia do aluno. Vamos aqui para um outro exemplo, tá? Outro erro, então. Vamos olhar. Fala para mim aqui onde foi que o aluno errou. Então, vamos lá. Pensando aqui, se nós vamos fazendo esse cálculo, 5 vezes 7, 35. Deixa eu ver se vai aparecer. Não. Então, eu tenho aqui 35, aí vamos fazendo o cálculo, fica os 5 sobre 3, aí nós temos 5 vezes 2, 10, mais 3, 13, beleza. E aí eu tenho o segundo cálculo, o que acontece aqui? Aí isso aqui é um caso bem interessante, inclusive, para a gente conversar, que é aquela situação em que muitas vezes nosso professor chegava para a gente não errar, e aí muitos de vocês vão se lembrar disso, e que ele falava para a gente colocar o sinal de mais aqui desse lado, mas não explicava para a gente por que tinha que ser o sinal de mais, porque, na verdade, eu não estou multiplicando o 1 aqui, eu estou multiplicando o 10. Então, meu número vai ter um 0 aqui, ok? Então, eu tenho, só que nesse caso aqui, eu tenho o quê? 70, aí eu tenho 1 vezes 2, mas o que aconteceu, gente? Da onde ele arrumou esses 5 aqui? Alguém conseguiu perceber aí? O que será que ele fez? Não? Nenhum chute? Ó. Será que ele imaginou a unidade? Olha só. Do 15? Vamos fazer o cálculo aqui, ó. 5 vezes 7, 35, sobe 3. Aí eu faço 5 vezes 2, 10, mais 3, 13. Então, esse número correto. Agora, aqui era para ser 1 vezes 2, 2. Mas ele colocou 5. Ele pode ter feito o quê? Somado com a dezena anterior. Esse é um erro de algoritmo. Não entendi, Silvestre, pode falar. Ele confundiu na hora de multiplicar
pensou que fazia parte, já foi somando ao mesmo tempo. Então, olha só, para a gente pensar que não é tão simples para o aluno ele pegar essa sequência de um número, olha a ordem de tudo que ele tem que gravar. Ele tem que pensar, inclusive, que esse 3 ele já usou, ele não faz parte do cálculo atual, tá certo? Então, não é porque ele tem um distúrbio de aprendizagem, ele tem o tempo dele, ele vai se apropriar desse algoritmo. Confesso para vocês que até hoje eu não faço bolo, por exemplo, com receita, não faço a olho e a receita, eu abro ainda o livro de receita para fazer. Então, o que significa? Eu decorei esse algoritmo? Não. Então, esse é o processo que o aluno vai passando. Ele vai fazendo, vai descobrindo os erros e ele vai acertando. Então, sim, subiu agora o 3zinho ali, por isso que eu estava achando estranho. Então, ó, uma distração, uma preocupação excessiva com a reserva. E ontem, uma das conversas com adição e subtração foi justamente isso. Às vezes, né, quem está aqui hoje esteve ontem, vocês se lembram, né, da fala que a professora trouxe, que às vezes nossa intenção, no momento em que nós falamos, ela é muito boa para tentar fazer o nosso aluno aprender, e às vezes aquilo que nós falamos, o nosso aluno pega e ele ouve de uma outra forma. Então, a gente precisa pensar assim, como está fazendo, se a gente está dando essa ênfase. Gente, vocês estão esquecendo a reserva, vocês estão esquecendo. É todo mundo que está esquecendo a reserva? Não é todo mundo, é alguns. Então, num primeiro momento, eu chamo a atenção. Depois, eu começo a trabalhar o que? A autonomia dele. Dá uma olhadinha aí, como que fica, como que você está fazendo o seu cálculo, o que está de diferente, e faça a leitura positiva da atividade. Então, olha só, o aluno sabe multiplicar, entende o mecanismo da operação, conhece o algoritmo, sabe realizar. Vocês estão vendo? Então, a possibilidade de intervenção. Senta com o aluno ali e refaz o cálculo com ele. E vai refazendo passo a passo, até que ele mesmo tenha essa percepção, tá certo? Então, precisa entender também, Shalimar, você falou que é para trabalhar a autonomia do aluno, então eu vou pegar o aluno e já falo para ele, não, faz de novo porque está errado. Aí, cuidado com o jeito que a gente fala. E tem criança que vai dar conta de fazer sozinha, mas tem criança que não. Tem criança que a gente sentar, ó, vamos fazer de novo? Ó, vou fazer com vocês na lousa. Vamos olhar aqui? Você vai fazer comigo, beleza? Ok. Então, é sempre naquela conversa inicial que nós falamos, da empatia, de entender que cada um tem seu tempo, que é uma sala heterogênea. Então, eles não vão aprender tudo igual, nem todos ao mesmo tempo e nem todos do mesmo jeito. Ok? Então, aí a gente vai conhecendo um pouquinho. Outro aqui, mais um exemplo do que pode acontecer, tá? No algoritmo aqui, tá? Então, olha só, esse é o cálculo. Vamos olhar aqui qual foi, e tentar descobrir qual foi o erro do aluno aqui, tá? Então, olha só. A gente vai fazer aqui, então, 5 vezes 5, 15, ficou o 5, subiu 1, certo? A reserva aqui de uma dezena. Aí foi feito 5 vezes 4, 20, mais 1, 21. Então, tá aqui. Aí nós pegamos aqui, ele faz 2 vezes 3, mas é 2 vezes 3 aqui? Não é 2 vezes 3, é o que aqui, gente? Esse 2 é 20. O quê? 20. Então, olha que legal, é uma outra coisa que a gente também precisa ir chamando a atenção do aluno. O algoritmo, nós trabalhamos muito com o nosso aluno, num primeiro momento, sabe quando a gente faz a sondagem, nosso aluno escreve tudo, como se diz, ele escreve tudo decomposto, e aí na sondagem a gente vê que tem que trabalhar a ficha sobreposta para o nosso aluno começar a escrever tudo ali dentro das classes, das ordens certinho. Só que quando a gente vai trabalhar, e aí olha só, se a gente virar e dizer, ó, não é assim que tem que ser feito, esse não é assim, ou não pode, ou não tem que, ele vai fechando, ele vai fazendo um caminho que muitas vezes na cabecinha do aluno, depois ele não consegue fazer a reversibilidade. E aí, quando eu vou trabalhar com o meu aluno os algoritmos e falo para ele, decompõe, ele fala, decompor é o quê? Simplesmente a forma como ele estava escrevendo antes. Percebam, então, que a gente precisa estudar e ver como nós vamos tratando desse assunto de maneira que não feche o caminho de volta, porque aí o meu aluno precisa da decomposição, tá? Então, eu preciso trabalhar com o meu aluno sempre de maneira que ele vá vendo as possibilidades e a gente diga, olha, tem a possibilidade de,
tá? Então, é uma coisa aí para a gente também se apropriar enquanto docentes. Então, olha só, o aluno faz aqui, como que ele pode ter pensado? Ó, aqui já é a possível intervenção, tá, do que aconteceu, mas olha só, ele não considerou a segunda a unidade da segunda multiplicação, porque ali 2 vezes 3, 6, depois ele fez 2 vezes 4, e aí ele tinha que colocar o 8, aí olha só na hora que ele vai fazer a somatória, ele vai puxando, tá? Ele não desce o 5, então é erro de quê? De algoritmo. Então, a hora que eu vou fazer isso, e o sinal de adição demarcou apenas o espaço. Então, também para a gente pensar, será que o uso desse sinal é válido? Ó, vocês viram que lá atrás, nos outros exemplos, o que eu tinha feito? Eu usei o sinal de mais desse lado. E aqui eu fiz questão de colocar o quê? O 0, para que o aluno compreenda que eu estou multiplicando 20 vezes 3. Então, aqui o resultado é 60. E aí eu tenho que somar o 5 mais o 0 para poder descer aqui, tá? Não sabe trabalhar com algoritmo, então eu vou ter que retomar com ele essa sequência. Ele sabe multiplicar, ou seja, entende o mecanismo da operação, não tem essa facilidade com algoritmo, e a possibilidade, então, é o que eu disse para vocês, eu tiro o sinal de adição, mostro para ele o que de fato está acontecendo nesse cálculo, para que ele consiga, então, absorver. Então, percebam que quando eu olho o erro do aluno, eu consigo entrar um pouquinho mais. Então, agora eu convido vocês rapidinho aí, dá uma olhadinha aqui, vamos ver se a gente consegue achar qual foi o erro dessa criança aqui. Eu tenho 823, deixa eu só ver onde está a minha canetinha, está aqui. Eu tenho aqui o número 823 vezes 96. Ah, um outro ponto também, gente. Questão, por exemplo, de atenção. A criança tem o cálculo, na verdade, ela tem a expressão aqui por escrito. E aí a gente pede para essa criança armar o algoritmo. E muitas vezes, não poucas crianças, na hora de copiar, ele copia o número trocado, ou ele vai copiar esse 96, ao invés de estar aqui, esse 96 está bem aqui, e aí isso a criança pode se confundir, tá? Então, a gente precisa ficar de olho também, que muitas vezes é uma questão aqui de atenção, tá? Trabalhar o foco dele. 6 vezes 3, 18, sobe 1. 6 vezes 2, 12, mais 1, 13. Fica o 3. Então, olha só como ele está sabendo aqui, ele está entendendo essa tabuada, ele colocou esse 1 aqui. Aí ele tem 9 vezes 8, ele colocou aqui mais 1, ele pôs 54. E aí, gente? Achamos? O cálculo da tabuada, baixa o sinal de mais, né? Perfeito. Então, olha lá, tá? Olha só, eu tenho aqui 9 vezes 3, ele errou mais algumas coisas. O que ele colocou aqui? 9 vezes 3, 27, tá? Ele colocou 8. Então, a gente vai percebendo que o aluno precisa aqui, então, de uma retomada da tabuada dos resultados. E aí a pergunta é a seguinte, eu estou em sala de aula, será que eu preciso necessariamente trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo? Eu preciso trabalhar o algoritmo mais como chama? Mais a tabuada? Será que no momento que eu estou ensinando o algoritmo para ele, não é interessante ele ter à disposição a tabuada para ele ir checando? E aí eu vou trabalhando o algoritmo e a tabuada eu já ensinei. E aí é uma questão de cálculo, dele saber chegar na tabuada. Mas quando eu estou trabalhando o algoritmo, será que não vale a pena eu fazer uma aula, uma separação, para que o aluno consiga, então, fazer esse trabalho especificamente com o algoritmo? É uma coisa para se pensar, não é? A gente levar para a sala de aula e ver, porque, de repente, é uma coisa que nós vamos conseguir fazer avançar. Estou aqui, Fernando, um pouquinho só. Então, a gente já viu aí do aluno. Bom, vamos caminhar aqui. Então, ele erra na multiplicação. Próximo. Vamos perceber aqui. Você está vendo que é a mesma... É o mesmo, como se diz, o mesmo numeral. Então, foi uma atividade dada em sala de aula. Tá? Então, 6 vezes 3, 18, vai 1. 6 vezes 2, 13,
vai 1, 6 vezes 8, 48. Mas tinha mais uma coisa que ele tinha que fazer. O que aconteceu aqui? Ele não usou a... Vocês estão aí comigo, gente? Ó. Pessoal, só um instante aqui. O que aconteceu? Ele não fez uso dessa reserva. Olha lá, ele tinha que pôr aqui o quê? 49, tá? Então, a gente vai percebendo aqui, ó, que o aluno vai tendo o quê? O erro também no vai 1 e na tabuada. Então, o erro já não é no algoritmo, tá? Então, na hora de eu retomar com o meu aluno, é o que eu falei, de repente a gente pode pensar na estratégia de trabalhar o algoritmo primeiro, de fixar bem ele, e depois a gente vê isso daí, tá bom? Vamos pensar então na sequência. Beleza aí, gente? Me dá o ok da multiplicação. Eu sei que dá até para a gente discutir mais coisa, mas aí a gente vai caminhando aqui para a divisão, porque pensando no campo conceitual, a gente tem a divisão e a multiplicação junto, tá bom? Então vamos lá, agora eu quero ouvir vocês. Aqui o Armandinho. Olha, a matemática não é fácil. Multiplicar, somar e subtrair, tudo bem. Mas falar em dividir, que a turma se apavora. Por que a divisão tem essa fama, gente? Vamos lá, rapidinho. Tem mesmo essa fama em casa? Como que é? Tem, sim, a divisão tem. Quando você fala em dividir, dá medo. Dá medo. Quando coloca a chavinha lá na lousa, eles já falam, nossa, mas esse aqui eu não sei. E aí, alguém tem alguma ideia do porquê a divisão traz esse temor todo? Vamos pensar, vocês já pararam para imaginar que a divisão, ela, de todas as operações, ela faz uso das outras 3 e mais essa? São as 4 operações juntas que o aluno precisa fazer? Sim. Então, se ele tem uma dificuldade na adição, na subtração, uma dificuldade na multiplicação, e aí eu vou apresentar para ele o algoritmo tradicional, vai fazer uso de todas. Então, realmente, ela acaba trazendo um pouco mais de ansiedade do que as outras, tá? Então, vamos pensar aqui no algoritmo da divisão. Eu queria mostrar para vocês, que a gente visse aqui junto, o algoritmo americano. O algoritmo americano é o seguinte, eu começo a fazer a divisão por distribuição. E o EMAI, ele sempre traz isso já lá no 3º ano para a criança começar com o conceito da divisão, tá? Então, ele é um algoritmo diferente, ok? E que a criança divide, mas ela divide distribuindo. Então, eu tenho 16 balas e eu quero dividir para 3 crianças igualmente. Aí, o que acontece? Quando nós já vamos para o algoritmo tradicional, a gente já vai lá e diz quantas vezes 3 cabe dentro do 16. Isso é muito abstrato para essa criança, para o nosso aluno. Ele olha e ele fica perdido muitas vezes com essa disposição. Ele tem que imaginar muita coisa. O que é quantas vezes o 3 cabe dentro do 16? Aí você vai lá na multiplicação e mostra. Se é uma criança que se apropria muito fácil de sequências e ele decora, ok. Porque nós mesmos, quando passamos pela divisão na infância, o que acontecia? Muitos de nós não sabíamos por que a gente descia aquele 1, fazia a chavinha, fazia o parênteses em cima dos números para dividir, porque nós decoramos a sequência. Então, aqui eu começo trabalhando com a criança e ela vai fazendo a distribuição, que é algo que está muito próximo dela. E ela vai distribuir de que forma? Igualmente. Então, primeiro ela faz uma escolha. Ela resolve dividir, dá 2 balas para cada criança. Deu as 2 balas, ela precisa entender que ela não deu só 2, ela deu 2, mais 2, mais 2. Então, na verdade, ela deu 6 balas. Então, das 16 que ela tinha, sobraram 10. Ainda tem bala para dividir para as 3 crianças? Tem. Então, ela fala, eu vou dar mais 2 para cada um. Dá para dar 2 para cada um? Porque o princípio da divisão é a divisão
em partes iguais. Ok, ela fala tenho. Então, eu consigo dividir mais 2, mais 2, mais 2. Mas eu dividi quantas agora? Eu já usei das 10 balas que eu tinha, eu já usei 6. Então, do 10, agora eu só tenho 4. E agora, quantas balas eu consigo dar para as crianças? Então, ela já olha ali pela quantidade, ela fala, bom, só vai dar, ela pode até fazer uma tentativa e erro, pode tentar dar 2 de novo. Aí você fala, você tem 2 para dar para cada um? Se você tiver 2, vai dar 6. Você tem 6? Não, você só tem 4. Aí a criança distribui uma e uma, certo? Aí o que acontece aqui? Então, eu tenho distribuir 3, desse final vão sobrar apenas uma. Então, olha que interessante esse processo, onde a criança está enxergando tudo que está acontecendo, do que o processo que está aqui do lado dela. Que ainda que seja o processo onde eu mostro... perdão, esse aqui é o processo americano, mas na chave. Eu vou fazendo essa divisão aqui e a criança consegue acompanhar todas as etapas. Depois disso, eu começo a passar para a chave. E aí, então, olha esses 6 aqui. E eu nunca faço, gente, de uma vez, de vez, assim, eu nunca fecho de uma vez. Gente, agora nós vamos fazer só esse. Fez a distribuição, mostrou para ela aquele, mostra onde que fica cada número na chave. Por exemplo, onde está esse número 3 aqui, ó, se você olhar? Eu não tenho o número 3 em local nenhum aqui na outra conta. O número 3 é um número de crianças que eu estou dividindo, ó. Eu vou fazendo a divisão, eu não divido em 3 partes cada vez, ó. Olha os quadradinhos. Então, essa é a ideia que eu consiga fazer e mostrar isso para a criança, tá certo? Na divisão. E aí, eu vou chegando até que eu vou fazendo toda a distribuição, e aí eu vou mostrando para a criança esse algoritmo, 2 mais 2, 4, mais 1, 5. Porque no momento em que eu vou dizer qual é o final dessa divisão aqui, vamos voltar só nela aqui rapidinho, eu preciso mostrar para a criança que no total, cada criança aqui vai receber quanto? A criança vai receber 2, mais 2, mais 1. Então, cada criança vai receber a quantia de 5. Então, esse é um algoritmo de iniciar esse processo para ela entender o que é o dividir, tá? E aí nós vamos caminhando. Então, por exemplo, olha quando eu mostro direto o método curto. 81 dividido por 3. 81 dividido por 3, e eu tenho, olha aqui, 2 vezes 3, primeiro eu vou fazer o 8. Então, no método curto, eu faço aquela, a professora falava para mim assim, faz aqui um pinguinho. Por quê? Você consegue dividir 8 por 3? Sim, não era isso que explicavam para a gente? Se eu estiver falando alguma coisa errada, gente, por favor, chama aí, que a gente vai resolvendo junto, tá? O que ela faz nesse momento? No método curto, eu não divido 80 por 3, eu divido 8 por 3, mas na verdade eu estou dividindo 80, mas isso está escondido na minha divisão. Por isso chama método curto. E tem professor que consegue, para algumas crianças, até passar esse método curto e ela pega. Mas será que ela entendeu o que está por trás do método curto? A criança aprende, ela pega essa sequência. Então, nós precisamos mostrar para ele essa possibilidade também? Precisamos, tá? Precisamos mostrar que os métodos diferentes para que ela possa fazer a escolha daquilo que fica melhor para ela. Tá? Então, como a professora disse aí da outra vez, o aluno faz a escolha daquilo que ele se sente melhor. Mas nós, enquanto professores, nós precisamos dar as possibilidades. Então, eu preciso conhecer as possibilidades. Então, aí eu faço esse cálculo, 2 vezes 3, e na verdade eu estou fazendo 20 vezes 3 aqui, tá ok? Então, eu estou fazendo 20 vezes 3. Aí aqui eu vou fazer o quê? 6. Só que, na verdade, esse 6 não vai aparecer. 6 para 8, faltam 2. Baixa de novo o 1, porque agora eu vou dividir esse 1 e faço o quê? Faço aquele arco. Então, olha o que acontece aqui. 7 vezes 3, 21 para 21, nada. Então, olha o que é o método curto. Ele é bem sintético. Ele fecha tudo, tá? Mas o meu aluno precisa compreender o que ele está fazendo. Eu posso fazer essas passagens
e mostrar para ele, por exemplo, ó, no método longo, para ele conhecer, tá? Então, eu ainda estou dividindo número, não estou dividindo as dezenas nem as centenas, tá ok? Mas eu começo a mostrar para ele, olha aqui esse número 6 que não aparece no método curto aqui. Ele está aqui, ele está embutido, ele está escondido aqui dentro. Mas o meu aluno começa a visualizar, ok, as possibilidades, tá? Pensando aqui, se eu pego esse 81 e vou fazendo a divisão, não fica diferente para o meu aluno perceber? Eu vou dando para ele e ele vai fazendo essa distribuição. E aí, gente, uma coisa que pode ser feita, por exemplo, para a criança poder entender, fazer dentro de uma folha, de um papel craft, fazer o desenho desses quadriculados e dar para a criança manusear com quantidades menores, e independente de ser quarto e quinto ano, mas para que ele possa fazer isso no material, que ele consiga ali mexer. Então, eu posso usar um número que vai dar um resultado exato ou que não dê um resultado exato. Então, isso não influencia a hora de eu falar para a criança, porque ele precisa entender que haverá momentos em que vai sobrar e haverá momentos que não vai sobrar. O que eu não posso é dizer, gente, quando chegou no final, no resto, não dá mais para dividir. Opa, cuidado, que quando chega lá no quinto, nós temos os números racionais que são depois da vírgula. Então, é possível de fazer essa divisão, tá certo? Então, olha aqui, o aluno faz a distribuição ou eu faço essa distribuição com ele. E posso fazer isso no papel. Então, eu dei colherzinha, eu dei forminha de doce, eu dei palito de sorvete, e ele faz essa distribuição e vai fazendo. Então, o que vai acontecer na distribuição? Ele vai movimentar esse 81 aqui. Depois que ele distribuir 10, 10, 10, vai sobrar só 51. Ele vai pegar os 51 palitos e vai colocar aqui nessa casa. Aí ele vai escolher o que ele vai distribuir. E aí a gente pensa, não, a criança vai perceber pela quantidade que ele já pode pegar e distribuir tanto. E às vezes não. Tem criança que passa muito tempo fazendo a divisão de 5, de 2 em 2, até que ela percebe, a gente vai desafiando. Mas será que você não pode dar mais? Será que não tem um jeito de você prever o quanto você vai distribuir em cada quadradinho para que você consiga fazer essa divisão mais usando um menor número de quadrados? Então, em vez de você dividir, você colocar 10, você já poderia ter colocado 15 aqui? Então, isso já é no momento da resolução, em que aí você trabalha com o aluno, por exemplo, as diferentes formas de estratégia. E o legal desse algoritmo aqui é que você consegue passar, cada criança vai fazer uma determinada distribuição e todos vão chegar ao mesmo resultado. O que é importante é validar. Cada um vai ter qual vai ser o resultado. Eu tenho que sempre somar um quadradinho de cada uma, 10 mais 5, ok? E aí eu consigo encerrar aqui a atividade, a criança vai fazendo até que, neste caso aqui, não sobra nada, tá certo? Então, agora eu queria convidar vocês para a gente dar uma sequência aqui. Opa, então fizemos a soma, às vezes a gente acaba explicando antes, mas a divisão resulta 27. E aí eu convido vocês aqui para olharem um pouquinho sobre os erros de cálculo na divisão. Então, como eu disse, olha lá, reprodução errada da operação proposta, na hora de armar o cálculo, armar o algoritmo, a criança erra. Ela copia um número, inverte ele de ordem. Então, eu posso chamar atenção para isso. Olha, você precisa checar se você copiou corretamente, tá? Outra coisa, na prova, ele não copiou corretamente, mas ele fez o cálculo correto? Então, também precisamos pensar sobre isso. Ele só fez uma troca de números, mas ele conseguiu realizar a divisão? Gente, não vamos invalidar o cálculo que ele fez, que ele acertou, porque ele copiou um número diferente. É claro que na prova ali, nós estamos próximos, a gente precisa trabalhar com ele, que no dia a dia, na vida real, se ele fizer a troca, por exemplo, no salário de uma pessoa e ele pagar a menos, ele vai ter que devolver, ok? Mas a gente sempre vai fazendo o quê? Vai trabalhando isso com o aluno, vai conversando com ele. Sobre o domínio do algoritmo, olha aqui, 21%. Então, ó, reprodução errada, a gente foi 1/4 dos erros foi de reprodução errada. Então, não é uma questão de algoritmo. Agora, o não domínio do algoritmo é 1/5 dos erros. E aí a gente dá uma olhadinha aqui embaixo. Lembra lá na multiplicação que nós tivemos a ausência de respostas? Olha quanto de ausência, gente, quase 35% de crianças que desistiram, elas simplesmente não fizeram. Aliás, desistir está aqui em cima, ó, desistência 1%, quer ver? Aqui, achei a minha caneta, ó, desistência aqui, ó,
1%. E a ausência de resposta aqui, ela nem tentou. Então, aqui nós vamos para alguns erros que a criança cometeu aqui no algoritmo da divisão. Então, ela começa fazendo o quê? A divisão que ela vai considerar o número individualmente. 9 por 6, tá? Aí eu vou, depois faço a parada aqui, vamos ver aí qual foi o erro dela. Se você conseguir perceber o erro antes de eu ir fazendo a conta, a gente vai caminhando aqui junto. Acho que essa está até mais explícito. O que foi que a criança errou, gente? Abre aí o microfone e comenta aí rapidinho. A tabuada, foi? Ele errou a tabuada, exatamente, porque aí ele coloca o 6 e ele calcula aqui 36. Tudo bem, ele desce até o 6 certinho. Mas olha o que ele faz. Ele faz o 5 vezes 6 e entende que dá 35. Então, ele não se atenta que ele poderia fazer 6 vezes 6, que daria 36, e encerraria. E ele ainda faz o cálculo errado de 5 vezes 6. É isso mesmo, tá? Então, percebe que aí, na hora de eu fazer esse cálculo lá na lousa, eu chamo o meu aluno, e aí a gente vai conversando e ele vai percebendo ali onde foi o erro. Então, foi um erro de tabuada, não foi de algoritmo. Vamos pensar aqui nesse próximo. 6.630, tá? O que será que ele errou aqui? Então, vamos pensar aqui. Ele tem 6.630, ele começa dividindo o 6. Olha o que ele fez, gente, que interessante. Quando a gente martela bastante, às vezes, uma determinada comanda, olha o que acontece, né? Ele pegou e dividiu simplesmente o 6, tá? E ele dividiu por 6 aqui, porque, na verdade, ele colocou 36, porque aí ele fez a multiplicação do 6 vezes 6, 36. Ele usou o outro 6 que ele ainda não tinha dividido, colocou o 0, então, ou seja, ele está começando a se apropriar do algoritmo, mas ele errou na tabuada e errou na forma de fazer o algoritmo. Na verdade, perdão, na tabuada não, ele errou no algoritmo, tá? Então, olha esse 6 vezes 6 aqui. E esse 1 vai aparecer depois, porque ele abaixa o 3, tá? E aí eu não sei, olha o que ele consegue fazer, 1 vezes 6, 6, e ainda consegue tirar 6 de 3 e dar 0. Então, aqui eu preciso fazer uma retomada geral, ok? E aí eu preciso dar uma outra ferramenta para o aluno. Eu posso dar a tabuada para ele, porque nesse momento ele precisa entender o quê? O algoritmo, tá? Então, vamos pensar nesse daqui. E esse daqui, às vezes, ó, até com um número menor, 72 dividido por 8. Então, a gente vê aqui que ele faz. Ele aproxima e coloca 8, tá? E aí ele tem aqui 8 vezes 8, 64. Mas olha o que acontece aqui. Porque supondo que tivesse dado o resto ainda aqui, tem como a gente chamar a atenção e explicar, olha, caberia se sobrasse aqui um 8, porque é o que vai sobrar, certo? Se ele tivesse feito o cálculo correto aqui, ia sobrar um 8, e aí ele ia perceber que tinha mais um agrupamento aqui, mais um 8, onde ele poderia colocar, e ele poderia ter colocado 9 ao invés de 8. Mas ele já errou nesse momento, ele põe o 64 corretamente, porque ele não compreende, e ele erra aqui na tabuada, tá? Na subtração, tá ok? Não é só na subtração, é na subtração e na tabuada também, na hora de dividir. Bom, gente, muitos de vocês já me conhecem, eu vou deixar aqui para vocês alguns finalmente aqui. Vocês sabem, eu falei que vocês me conhecem, porque eu gosto de falar, gosto de ensinar, a gente está aqui junto fazendo isso. O algoritmo precisa ser ensinado, mas o aluno deve usar o método que se sentir mais confortável para dar conta da resposta. Vocês já trouxeram isso para mim lá no início. Percebam que vocês estão aí dentro da sala de aula vivenciando essas situações. Então, ele vai fazer a passagem para o algoritmo tradicional a hora que ele se sentir bem, tá? A compreensão da operação vem antes do ensino do algoritmo. Então, ele entendeu o que é o conceito de dividir? Ele entendeu o que é o conceito de multiplicar? Ok, beleza. Então, aí eu vou para o algoritmo. E nem sempre já vou para o algoritmo exato. Eu vou para o algoritmo, eu começo com as alternativas, eu começo com aquilo que vai trazer a compreensão para depois ir apresentando o algoritmo tradicional. O próprio aluno deve ser incentivado a localizar seus erros.
assim ele vai fazendo, construindo essa autonomia, né, dentro ali do caderno dele, do estudo dele. Existem outros tipos de erros e é preciso estudar para realizar uma boa intervenção. Gente, os erros que existem não são só esses. Eu tive acesso pelo menos a três artigos científicos que foram feitos em cima, pesquisando os erros em divisão e multiplicação, e apresentam outros erros, ok? Então, eu trouxe aqui um recorte para hoje. Então, quando você tem o seu aluno, ele apresenta um erro, faça aí um local onde você vai ter esse contato com o erro, né? E você vai categorizando, né? Ah, meu aluno errou na tabuada, ah, ele errou no algoritmo, ah, ele errou na reserva, tá certo? Para refletirmos, nós precisamos ensinar eles com bastante compreensão. Então, muitas vezes, foi ensinado para nós de forma mecânica. O fato de eu saber realizar o algoritmo não garante, por exemplo, que eu sei qual operação vai ser usada em uma situação problema, tá? Então, o algoritmo, ele é importante, ele é legal, eu preciso ensinar, mas ele não é o fim de tudo. Existem algoritmos diferentes para uma mesma operação matemática, e os algoritmos que são ensinados no Brasil não são os mesmos em outros países. Na escola, o uso do algoritmo acaba ficando restrito a apenas um tipo. E aí nós temos as crianças que não dão conta daquele tipo e a gente acaba não fornecendo outra alternativa para que elas consigam avançar. E precisa tempo, gente, para que os alunos consigam se apropriar, precisa ter sentido para ele. Então, hoje eu deixo aqui algumas questões para a gente refletir como têm sido ensinados os algoritmos aos seus alunos, privilegia-se o trabalho com uma técnica operatória específica, você valoriza os tipos de algoritmos que eles apresentam, você traz para eles outras possibilidades, aquela criança que está com dificuldade no algoritmo tradicional, você coloca, e quando você ensina o tradicional, você consegue dar para ele esse passo a passo, mostrar o que é o curto e o longo, o que é o método curto, o que está escondido ali dentro, o que está resumido, embutido dentro daquele método curto, para que ele consiga fazer essa reflexão. Então, hoje, gente, nós ficamos por aqui. Eu deixo a minha bibliografia aí para vocês terem acesso. Eu quero agradecer vocês imensamente de terem estado aí comigo, tá ok? E que a gente consiga aí fazer outras boas conversas também, gente, tá bom? Então, agradeço.